Ronaldo coloca uma coisa importante, né? O Ibovespa rompeu, mas o Small ainda não. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nos índices. Vamos passar o olho nos índices e, diante disso, vamos tentar, né, ver quem performou e quem poderá performar. Tá? Então, o índice Bovespa, só para o pessoal entender, nós fizemos um topo em 131. Isso, na verdade, o que eu estou falando aqui é a tua referência. Né? Fizemos um topo em julho de 21, que foi 131. Rompemos esse topo agora, 134. Tá? Então, vamos pegar aqui um primeiro índice, que é o índice de consumo. Quando o índice Bovespa fez o topo ali em 2021, o índice de consumo também estava fazendo o seu topo, que foi pós-crise, tá? E fez o topo no mesmo nível do topo anterior. O índice Bovespa tinha feito um topo um pouco mais alto. Ok. Então, assim, pegar consumo, olhar no retrovisor. Então, ele fez a sua máxima ali em 21, junto com o índice Bovespa. Porém, agora, esse mesmo índice, ele teria que subir 80% para chegar no topo dos 131 mil do índice Bovespa, ou seja, naquele mesmo topo que ele fez lá atrás. Logo, o índice de consumo ele não foi o responsável por essa alta da Bolsa. Então, se acredita num ciclo de alta da Bolsa, talvez o índice de consumo, esse índice aqui, esse índice de consumo, talvez ele seja um setor que você deva acompanhar. Por quê? Porque se olhar do patamar atual até o patamar que ele poderia atingir o topo, que é o índice Bovespa já rompeu, só aí já tem 80% de alta. Então, se Selic cai, esse índice é impactado positivamente. Se a Selic cai, volta para um dígito, por exemplo, o setor de consumo é impactado muito positivamente. Então, é um índice que ficou para trás, está para trás, e é um índice que, se a gente entra, então, nesse ciclo de alta, opa, eu preciso estar de olho nesse cara aqui, talvez eu precise ter alocação nesse cara aqui, bem? O índice de energia. Então, a gente olha para 2021 do índice de energia, a gente olha o topo do índice de energia feito junto com o topo do índice Bovespa. Como referência, o índice Bovespa está do topo, cerca de 2,5 do topo de 2021. Então, dos 131 mil pontos, ele já subiu uns 2,5. E o índice de energia? O índice de energia, ele tem o topo formado lá e ele está agora 10% acima do topo anterior. Logo, foi um setor que carregou a Bolsa de 2021 para cá. Foi ele que trouxe, ele ajudou, porque ele é um índice que tem uma participação muito grande, muito boa na Bolsa. Né? Não são as maiores participações por empresa, mas é um setor que está ali bem representado, então ele ajudou a compor os 134 mil pontos para a Bolsa com uma alta muito forte. É um setor com fluxo de caixa mais constante, é um setor que guarda menos risco e menor volatilidade. Logo, se você imaginar que a gente vai ganhar tração, que o mercado vai tomar mais risco, talvez esse setor não tenha uma performance superior ao índice Bovespa. Talvez. Isso é só um raciocínio aqui, né, por conta das características do próprio setor. Pulando aqui para o setor imobiliário. Pegar o topo do setor imobiliário em 2021, né, que está aqui, 2020, na verdade, está aqui, depois um topo mais baixo em 21. Então, o índice imobiliário, para você ter uma ideia, em 2020 ele fez um topo, enquanto a Bolsa em 21 fez um topo mais alto, que o topo do índice Bovespa em 2020, antes da crise, foi 117 mil, alguma coisa assim. Depois ele foi para 131. Então, o topo do setor de imobiliário entre 2020 e 21, né, que foi o segundo topo da Bolsa, 134 mil pontos, desculpa, 131 mil pontos, né, ele ficou 26% abaixo. Então, ele caiu. Ele não conseguiu recuperar em 21, quando a Bolsa fez os seus 131. Hoje, ele está 50% abaixo do seu maior topo, que seria o topo de 2020, né, 19, 20 por ali. Então, é outro setor que, detalhe, recuperou muito no finalzinho, sei lá, 3 meses de 23 agora. Do mês 10 para cá, né? 2 meses. Recuperou muito, por conta do viés de queda da Selic. Então, você percebe que é um setor que tem como característica depender muito da taxa Selic. Fato. Ninguém vai comprar imóvel, ninguém consegue financiamento imobiliário ou pagar a prestação
com uma Selic de 14%, 15%. Impossível. Agora, quando ela vem para um dígito, ele começa então a ganhar corpo e ganhar volume. Para você ter uma ideia, quando a Selic bateu 2, foi ali 18, 19, só para você ter uma ideia, só o índice subiu 150%. Então, quer fazer fortuna com a queda da Selic? Acha uma boa construtora, monta em cima desse negócio. Se você acertar o ciclo, se acontecer tudo que você espera, Selic em um dígito, né? O ideal, olha só, eu te diria o seguinte, se o fiscal tivesse controlado, meu irmão, esse setor ia bombar em 24. Mas o fiscal tá descontrolado, né? Lembrei até daquele funk, né? Ah, que isso? Eles estão descontrolados. Então eles estão raspando o cofrinho para arrumar moedinha. Então isso aí impede que, de certa forma, a gente tenha uma Selic mais baixa. Mas se essa Selic viesse muito mais baixa, surpreendendo positivamente o mercado, com certeza esse setor iria pipocar para frente e iria dar uma pancadaça. Como foi, por exemplo, 2009 até 2010, onde o setor sobe 300%. Né? Entre 2002 e 2008, por aí também, foi outro momento assim, de grande pancada do setor. Okay? Então é um setor que ficou para trás, não acompanhou o índice Bovespa, a gente já tem 2, consumo e imob, né? Ele não acompanhou e pode ser que entregue essa pancada. Materiais básicos, famosas commodities, né? Esse daqui foi o setor de materiais básicos, foi o setor que mais pipocou para cima pós-crise 2020. Pós-crise 2020. Por quê? No auge da crise, as commodities despencam e aí o mercado tem aquela expectativa agora de uma recuperação forte econômica. Se eu pegar ali de fundo a topo, nós estamos falando de uma alta de 270%. E aí muita gente encheu os olhos achando que Vale, Gerdau e Minas, aquele negócio ia pipocar e ia continuar subindo, né? E não foi o que aconteceu. Então ela marcou o seu topo ali em 2019, o topo 2021 foi um pouco mais baixo. Para você ter uma ideia, ela está 20% abaixo da máxima feita entre 20 e 21. Na verdade foi 21, junto com o índice Bovespa. Ela foi o responsável, tá? Esse setor, pessoal, foi o responsável, para que vocês entendam, a trazer o índice Bovespa do fundo de 2020 para 131 mil pontos. Entre 2020 e 2021, quando o índice Bovespa saiu de 61 mil pontos no auge da crise de 2020 para o topo de 131, que a gente está rompendo agora, foi o setor de materiais básicos que levou o mercado. Levou nas costas. Pegou, matou no peito e falou assim, eu vou entregar. E jogou eles lá para cima. Tá? Depois ele não performou do mesmo jeito. Não voltou a fazer esse ciclo que ele fez. E no momento atual, a gente está trabalhando com uns 20% abaixo do topo para esse setor. Ou seja, para a Bolsa subir, para a Bolsa trabalhar num ciclo de alta, porque esse aqui é o setor que mais representa dentro do índice Bovespa, tá? É o setor onde tem Vale, óleo, tem mineração, Vale é mineração, aço e por aí vai. Esse setor precisaria performar e ele não está performando. É claro que nas últimas semanas ele ajudou no rompimento, ok? Ele ajudou no rompimento. Mas se esse setor tivesse com a mesma performance que ele entregou ali entre 2020 e 2021, a Bolsa já estaria em 140 mil. Então, assim, olhando para um ciclo de alta, olhando para o mercado assim, não, Bolsa vai bombar em 24, eu não consigo ver esse bombar, muito por conta que eu não consigo ver upside nesse setor. Por conta macroeconômica mundial. Porque é um setor que depende muito de economia externa, não só interna. Por isso que eu tenho essa visão de mercado interno trabalhando melhor para a gente. Agora, não é porque a Bolsa não vai sair de 134 e não vai para 600 mil pontos que não existe aí oportunidade. Saiu agora, né, uma relação de projeção para o final de 24 e a média é uns 140 mil pontos por ali, 135 mil pontos por ali. Mas então tem pouco upside do índice. Por quê? Porque o índice é viesado. Ele é viesado para quê? Materiais básicos e financials, que a gente ainda não viu, vou falar aqui. Ele é enviesado para esses dois. Se esses dois não andarem, ou se um deles não andar, o índice de materiais básicos tem maior peso, não andar, significa que você não vai ganhar dinheiro. Significa que existe oportunidade aonde efetivamente a economia interna pode entregar resultado, tá? Beleza. Então, o índice de materiais, para alta, ele precisa subir uns 20% para chegar no topo. No topo de 131, por ali, que a Bolsa já rompeu. Então, tá claro pra gente que quem colocou, por enquanto, a viola no saco foi o elétrico, que falou assim, vão para cima, e entregou esse resultado para o índice Bovespa. O índice de consumo
ficou para trás, bem para trás. Pelo que a gente está vendo aqui, o índice de consumo é o que mais está para trás. O índice de Imob, ele deu uma pancada, muito por conta dessa expectativa de um dígito da Selic, né? Ele entregou isso por conta disso. A indústria, eu acho que a indústria eu não falei, né? A indústria ficou para trás. Então, se você pegar o topo da indústria, que foi feito ali em 21, eu tô 20% abaixo desse topo, né? Na verdade, eu precisaria subir 23%. Tá? Então, a indústria é um setor que ajudou no topo em 2021, ajudou na recuperação pós-crise, ajudou na alta até 2020, ali antes da crise, ajudou na recuperação, mas não andou agora. Então, ficou para trás. Não é um dos responsáveis, né, para o índice Bovespa romper como ele rompeu. Então, de certa forma, que é outro setor que ficou para trás, é um setor interessantíssimo na Bolsa, tá? Tem muita indústria boa, barata, né? Então acabou não performando. Outro setor que ajudou a Bolsa a fazer esse movimento é o índice de utilidade pública, e aí dentro desse índice tem saneamento, né? Tem algumas elétricas, uma série de coisas. Então, se eu pegar aqui o topo feito em 2020, o topo de 21 foi no mesmo nível, ou seja, ele acabou ficando um pouco para trás, só que agora ele já está trabalhando ali 20% acima do topo. Então, se eu somo energia e utilidade pública, eles meteram a viola nas costas e falaram, vamos embora. Né? Tanto que quem acompanha saneamento deve ter visto, né, e se surpreendido com o Sanepar, subiu absurdo, né? Saiu ali da faixa dos 19 e pipocou para cima. Tá? Então, essa turma aí ajudou nessa composição. É outro índice que andou bastante. Repito, é um índice com forte fluxo de caixa, é um índice extremamente conservador, com baixa volatilidade. Se você está esperando, mais uma vez, um mercado tomando mais risco, pode ter certeza que não vai ser aqui que ele vai tomar esse risco. E agora vamos para o índice de financials. Por quê? Cara, o setor financeiro, para quem me acompanha, sabe que eu falei que ele ficou para trás durante muito tempo. Né? Então, ele montou aqui a máxima dele em 2020. Em 2021, ele não supera essa máxima, enquanto o índice Bovespa superou, né, que saiu ali de 120 mil, mais ou menos. Né? Eu falei que 117, mas eram 120. Depois, em 21, faz 131, índice Bovespa. Já o Financials, não. Ele fez o topo dele em 2020, depois em 21 ele não consegue superar aquele topo, então ele ficou para trás. E se você pegar esse ano, né, ele era um dos setores que estavam mais para trás. E aí, o que acontece esse ano? Ele sai, sei lá, ele tem uma alta aqui de uns 40% esse índice. Deixa eu confirmar aqui. Eu tenho isso numa planilha aqui. Vamos ver, o índice financeiro, 34%. Então, é um índice que subiu 34% no ano, tá? Frente ao índice Bovespa, com uma alta de 22%. Então, ele subiu mais do que o índice Bovespa, ou seja, ele ajudou e muito o índice Bovespa superar o 131, bater 134. Outro detalhe, é um índice que adora gringo, né? O gringo entra no Brasil principalmente por financials, e está ali 1% só acima do topo anterior, ou seja, agora ele começa a entrar um pouco em linha com o índice Bovespa. Para a gente, então, ter uma bolsa, continuar essa bolsa em alta, esse índice aqui, para mim, ele é o fundamental. Ué, mas não é o materiais básicos? Não acredito numa performance de materiais básicos. Se eu não acredito numa performance de materiais básicos, commodity metálica, eu preciso... Quem é o segundo? É o financial. Então, esse cara vai ter que seguir. E ele está indo. Ele está sendo a locomotiva. É óbvio que você vai ter alguma alta de materiais básicos. É óbvio, né? A Vale sai de 60 e poucos para 70 e poucos. Então, a Vale ajudou. Então, você tem vários... a Petro. Se você descontar a Petro do índice Bovespa, esquece 134 mil pontos, tá? É que eu não faço essa conta aqui. Eu não tenho nem ferramenta para isso. Mas se você tirar a Petro do índice, 134 está longe, bem longe. A gente está muito mais baixo, tá? Porque a Petro tem uma representatividade muito grande. Ela sobe no ano... Deixa eu puxar de novo aqui. Ela sobe no ano 95%, então ela carregou o índice nas costas, né, praticamente. Por quê? A Vale, que é a segunda maior representante, está caindo 6% no ano. 6% no ano. Gerdau cai 10%. Então, se eu olhar a Petro, pôs a viola nas costas e vamos embora. Então, Petro foi muito responsável, dentro do setor de materiais básicos, muito responsável por essa performance do índice. Agora, o Financials, ele está indo como um bloco, porque o índice financeiro está mostrando isso para mim.
Então, ela está indo como um bloco. Ao ir como um bloco, tá, você percebe, você vê que... Opa, tirei aqui. Espera aí, só um minuto. Tá. Ele está indo como um bloco. Ao ir como um bloco, o setor financeiro, ele acaba dando um corpo maior para o índice Bovespa. Então, ele é um índice essencial para 2024, se a gente acreditar que o índice Bovespa vai performar, vai continuar performando. Eu não acredito... Vamos ver, às vezes há uma mudança estrutural economicamente no mundo e a demanda por materiais básicos acabe voltando. Pode ser, mas essa ainda não é a visão, pelo menos, dos economistas, nem a minha visão. E dentro dessa loucura toda que a gente comentou aqui, quando a gente fala, então, de queda Selic, a gente está falando aí de mudança estrutural na veia, tá? Isso impacta muito o valuation das companhias internamente. Primeiro, a gente já tem a queda do risco. Segundo, nós temos ali uma mudança na linha de lucro com uma taxa de juros menor. Então, isso é muito mais relevante do que efetivamente uma melhora econômica mundial. Então, isso traria uma valorização muito forte para o nosso mercado, principalmente naqueles setores que a gente comentou aqui, que acabaram ficando para trás. Beleza? É isso então, galera.